Fala pessoal, hoje a gente vai contar uma história aí sugerida pelo Kleber de Souza, ótima história. Vamos começar aí a contar esse caso aí, aconteceu na Itália, né? Bastante sinistro mesmo. Vamos começar a história. Imagine você viajar em um trem que é na verdade uma máquina do tempo e nunca mais voltar à sua época atual, pois os 106 passageiros da tripulação do trem da Zanetti na Itália provavelmente teriam pensado duas vezes antes de embarcar em sua aventura, se soubessem desse triste destino que os esperava. A companhia ferroviária Zanetti ofereceu aos italianos um teste gratuito em seu novo trem recém-inaugurado, com novas tecnologias, velocidade e sistema de amortecimento jamais visto antes em um trem daquela época. O que os passageiros jamais imaginariam é que nunca fossem chegar a seu destino final. E pior ainda, que fossem desaparecer para sempre da história italiana. Existem muitas lendas urbanas na Itália, mas não uma história com tantos mistérios, segredos e lugares citados com tantos detalhes no século passado. Ninguém sabe o que aconteceu com o trem Zanetti, desaparecido em 14 de julho de 1911, em um túnel que hoje não passa de destroços de um incidente realmente perturbador. Enquanto os 106 passageiros do trem Zanetti desfrutavam do seu passeio, curtindo as vistas panorâmicas ao longo do caminho, conversando e degustando os seus refrescos. Um dos locais pelos quais eles estavam ansiosos por passar era um novo túnel também em inauguração. Esse túnel atravessava uma montanha gigantesca e isolada, um dos mais longos túneis já construídos na época, com quase 2.000 metros de extensão. Foi aí que se iniciou o grande mistério da viagem, pois ao entrar nesse túnel, eles nunca mais saíram de lá. Após o incidente, os trabalhadores ferroviários e a polícia investigaram cada centímetro quadrado de toda a extensão desse túnel, mas não encontraram vestígios do veículo e nem sinal dos 106 passageiros do trem Zanetti. O túnel em si era apenas um longo e imenso tubo de uma única via, mas não encontraram nada, nem sinais de um possível acidente na área. No entanto, algumas horas depois, foram encontrados 2 passageiros que saltaram do trem pouco antes que desaparecesse do túnel. E os mesmos relataram luzes e, impulsionados por uma forte intuição, decidiram pular do trem para se salvar. Mais tarde, quando eles voltaram, foram capazes de contar a história de sua viagem misteriosa e afirmaram que quando o trem se aproximou do túnel, se avistava também uma fumaça negra muito estranha que surgiu do nada e posteriormente apareceu uma densa névoa branca, fazendo com que o veículo reduzisse a velocidade de forma muito estranha, pois o maquinista não acionou freios. O maquinista não tentou diminuir a velocidade do trem. A própria névoa que causou essa redução de velocidade. E quando a névoa começou a envolver todo o trem e os 106 passageiros, ouvia-se gritos, e esses 2 homens, também em estado de pânico, pularam antes do trem desaparecer para sempre. Um dos sobreviventes disse a um jornal italiano sobre o incidente e relatou que ouvia um zumbido muito estranho no túnel no momento em que se apareceu uma fumaça negra assustadora. E após isso,
uma névoa branca leitosa se arrastou pelo túnel e literalmente engoliu o trem como uma onda. E com isso, o primeiro vagão do trem entrou num total silêncio horripilante. Então pulei do vagão e meus olhos viram outro passageiro que também pulou ao mesmo tempo. Batemos com força no chão e essa é a última coisa de que me lembro. Os pobres homens sofreram de problemas de sono e outros distúrbios, síndromes, por um longo tempo. E quanto ao trem Zanetti e todo o resto de seus passageiros, nunca mais foi visto. A notícia se espalhou por toda aquela região na Itália sobre o incidente do túnel, e os funcionários acharam melhor fechá-lo totalmente. Alguns anos depois, esse túnel foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, consequentemente lacrado para sempre na história. Ninguém pôde apresentar uma explicação sólida para esse estranho desaparecimento, mas o mais estranho de tudo isso é que se encontrou registros de monges medievais de Modena em uma outra época. Relataram que viram um trem de 3 vagões com pessoas dentro, e eles relatavam como se tivessem avistado um cavalo de ferro. Esses registros foram encontrados em livros, né? Esses monges que relatavam esse fato, e eles deram descrições muito similares ao trem, né? Por exemplo, sobre a chapa que tinha na lateral do tal objeto com o nome Zanetti. Continuando os relatos, né? Naquela época só existia o transporte de cavalo. Então, eles não sabiam como descrever o que chamaram de cavalo de ferro enorme. O relatório desses monges está mantido nos registros de castas armazenados pela família Assad. E um dos sobreviventes do trem tinha o nome Sadino, em mais um relato na época de 1840, dando conta de que os passageiros da Zanetti foram vistos no México. Olha, mais um fato intrigante desse desaparecimento, que parece mais uma viagem no tempo, né? Pois um psiquiatra de um hospital local deixou anotações dizendo que um grupo de 104 italianos foi internado em um estado exterior. E segundo os detalhes, eles estavam todos vestidos com roupas estranhas, que pareciam de outra época. Obviamente, de um lugar diferente, e alegaram que estavam viajando de Roma em um trem. E um dos passageiros tinha uma caixa de cigarros com uma fatura de 1907. E muitos dizem que ela ainda é uma prova de viagem no tempo e está mantido em um museu mexicano famoso. O psiquiatra que analisou esses passageiros foi obrigado a concluir que se tratava de insanidade em massa e não conseguiu achar nenhuma outra explicação para isso. Não há registro dos pacientes depois desse fato. Muitos anos depois também, esse veículo apareceu novamente na Europa em 29 de outubro de 1955. Um trem à moda antiga de 3 vagões foi visto não muito longe de Izawa, uma pequena aldeia na Ucrânia. E o responsável pela sinalização, chamado Otto Timeko, relatou que estava de serviço naquela noite, quando de repente um trem que não estava na rota de programação seguiu pelos trilhos até a montanha Gás Forte. O homem achou que estava vendo coisas, esfregou os olhos com força, mas lá estava o trem com as cortinas fechadas e as portas abertas. A cabine de condutor estava vazia, e seu relato diz que nunca tinha visto um trem como aquele antes. E ele sabia que era uma invenção antiga da época da pré-guerra. A descrição é totalmente similar ao trem da Zanetti em todos os aspectos.
citando também a chapa lateral com o título. Muitos italianos conhecem essa história, mas os registros parecem ter sido, na sua maioria, destruídos pelo governo, segundo centenas de relatos de moradores da época. Pessoal, dá sua opinião aí sobre essa história, né? Se é uma lenda urbana ou se realmente ocorreu tudo isso, né? Se vocês encontrar mais relatos, detalhes aí, provas, né? Comenta aí. Dá o like se gostou do vídeo aí. Obrigado pelo apoio aí. Se inscreve no canal e dê sugestões de mais histórias e mistérios do nosso mundo.